Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a definição do logaritmo, tá? O logaritmo é a operação inversa da potenciação, tá? Ou da equação exponencial, ok? Como assim? Então, imagine este exemplo, ó, eu vou colocar o log de 8 na base 2, tá? A gente lê dessa maneira, né? O logaritmo de 8 na base 2. Aí, ó, quanto dá esse logaritmo? Não sei, vou chamar de x. E aí eu vou aplicar a definição do logaritmo, tá? Aplicar a definição é assim, ó, vou pegar a base, que é o 2, elevar ao resultado, que a gente não conhece, é o x, e isso aqui tem que dar o 8, que é o logaritmando, tá? Logaritmando, base, e esse é o resultado. Então, é assim que a gente calcula um logaritmo. A gente usa uma letra aqui para ajudar, ok? Transformei o logaritmo numa equação exponencial. Então, ó, como é que a gente faz na equação exponencial, né? Eu preciso que dos dois lados eu tenha a mesma base. Aqui a gente consegue, né? Lembrando que o 8 é 2 elevado a 3, ok? Tá na dúvida? Decompõe o 8, né? Faz a decomposição em fatores primos, né? Ó, 8 dividido por 2 vai dar 4, dá para dividir por 2 de novo, dá 2, e por 2 de novo deu 1. Então, 8 é a mesma coisa aqui, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3, né? Voltando para cá, se a gente tem a mesma base, essa igualdade só existe mesmo, né? Se os expoentes forem iguais. Então, isso, ó, nos dá x igual a 3. O que é esse x? É o resultado do nosso logaritmo. Então, o logaritmo do 8 na base 2 é 3, ok? Né? Ó, logaritmo de 8 na base 2 é 3. Por quê? Né? Lembrando da definição, porque 2 elevado a 3 dá 8. Ok? Essa é a definição do logaritmo. Eu vou dar mais alguns exemplos. Então, imagine o logaritmo de 9 na base 3. A gente conhece? Não. Então, eu vou chamar de x. E aí, aplica a definição, que é a base elevada ao resultado, que aqui a gente não conhece, dá o logaritmando, tá? Esse número é o logaritmando. E aí, virou uma equação exponencial, né? O 9 é 3 elevado ao quadrado, né? 3 ao quadrado. Então, essa igualdade só pode existir, né? As bases são iguais, então isso só pode acontecer se os expoentes forem iguais. Então, x igual a 2, ou seja, o logaritmo do 9 na base 3 dá 2, tá? É assim que a gente calcula logaritmo, ok? E quando não aparece a base, se você tiver, por exemplo, isso aqui, calcule o log de 100. Se não tem a base é 10, né? São os chamados logaritmos decimais, ok? A gente não precisa escrever aqui. E aí, como a gente faz para calcular? A mesma coisa, ó, não sei, vou chamar de x. Aí, pega a base, eleva ao resultado, e isso aqui tem que dar o logaritmando. 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, nesse caso, o x deu 2, ou seja, o log de 100 é 2, ok? Tá? Nas calculadoras, a gente só consegue calcular logaritmo de base 10. Tem uma propriedade que ajuda a gente a calcular quando é outra base, tá? Aí, o que pode e o que não pode em termos de logaritmo. Vou usar algumas letras aqui para ajudar a gente. Imagine o logaritmo de b na base a. Esse número que tá aqui, ó, é o logaritmando. Ele precisa ser maior do que 0. Não pode ser um número negativo. A base também precisa ser maior do que 0, tá? Não pode ser negativo. E, além disso, a base não pode ser 1. Então, o logaritmando tem que ser maior do que 0 e a base precisa ser maior do que 0 e diferente de 1, ok? Aí, logaritmos importantes, desses que quando aparecem em exercício nem precisa fazer cálculo,
porque vai direto, né? Se você tiver o 1 no lugar do logaritmando, o resultado direto, ó, é 0. Por quê? Aplica a definição para entender, né? A base elevada ao resultado dá o logaritmando. Aí lembra, todo número elevado a 0 dá 1? Então, todo logaritmo de 1, não importa qual seja a base, vai dar 0, ok? Outro logaritmo importante. Se você tiver o logaritmando e a base iguais, isso aqui vai dar 1, não precisa nem fazer a conta. Vamos entender isso? Aplica a definição, que é a base elevada ao resultado dá o logaritmando. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, né? Tá certo, ok? Então, essa é a definição do logaritmo. Eu vou fazer um vídeo agora com alguns exemplos de exercício para mostrar como a gente faz esse cálculo, ok? Até mais!